Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? E aí, rapaziada, hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo de notícias aí do nosso Tricolor Paulista. Se vocês são novos por aqui, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative as notificações, também deixe comentário aí que eu vou curtir e comentar e responder todo mundo aí. Beleza, família? Vou falar aqui um pouquinho do Claudinho, né, que foi especulado aí no nosso Tricolor. Vou falar do Bruno Rodrigues, que é a primeira contratação aí do nosso Tricolor Paulista. Vou falar dos desfalques que a gente vai ter para o clássico da sexta-feira, do jogo de amanhã contra o Palmeiras. E também um pouquinho aí do Hernan Crespo. Beleza, família? Sem mais enrolação aí, vamos para a vinheta. Então, família, vamos trocar ideia aqui do Claudinho, tá? O Claudinho, ele foi destaque aí do Bragantino nessa temporada de 2020 e 2021. O Claudinho se destacou, jogou muito bem, principalmente contra o São Paulo. Jogou muito bem nos dois jogos aí contra o São Paulo, jogou bem pra caramba. E ele vem fazendo boas atuações aí contra os times grandes da capital paulista e também contra os demais times que são de grande expressão, com todo respeito ao Red Bull Bragantino. Mas a gente sabe aí que o Claudinho, ele tem um valor de mercado aí, depois dele ser renovado aí com o Red Bull Bragantino até 2024, ele passou a ter uma multa aí de 23 milhões de euros. São euros, hein, família? Então, muita gente querendo que São Paulo pague esses 23 milhões, mas são 23 milhões de euros, que dá aí muito mais de 100 milhões de reais. Ou seja, totalmente inviável aí para os cofres do nosso Tricolor Paulista. Lembrando que o São Paulo tem 37 milhões para poder fazer contratações a pedido do Hernan Crespo e também mais 27 milhões da venda do Brenner serão computados aí, ou seja, o São Paulo ao todo aí nos cofres para poder fazer contratações a pedido do Hernan Crespo, o São Paulo tem cerca de 64 milhões de reais para fazer as contratações. Então, o São Paulo estava querendo aí contar com 50% do jogador do Claudinho, né? Só que o Red Bull Bragantino não vai liberar para nenhum time brasileiro, tá? Então, família, a ideia aí é o Red Bull Bragantino liberar para a filial lá da Alemanha, que é o Red Bull Leipzig. Na metade do ano já foi feita uma proposta aí, eles deram uma segurada, renovaram o contrato, então a pedida desse ano pode ser muito maior, tá? Por isso o Red Bull Bragantino não vai liberar para nenhum time aqui do Brasil, e sim liberar para algum time da Europa. Uma das propostas aí do São Paulo era fazer com que o São Paulo entrasse com uma parte no dinheiro e também envolvesse alguns jogadores e tal. Lembrando que o Elinho já tá lá, o Elinho é do São Paulo e ele tá emprestado aí pro Red Bull Bragantino. Mas, família, convenhamos, né? O cara que vale 23 milhões de euros, aí o São Paulo não tem essas condições no momento de pagar essa pedida aí. Então, todo mundo tá querendo o Claudinho aí e tal, mas realmente é muito improvável aí que isso aconteça, beleza, família? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí do Claudinho. Eu acho que o moleque é bola, joga muito bem, tem 24 anos, se eu não me engano, joga bem pra caramba, teve boas atuações, mas a saída dele vai ser pra Europa, com certeza, e o São Paulo não vai poder contar com o jogador, beleza? Mesmo o Hernan Crespo já aprovando e querendo o jogador, mas eu acho muito difícil. Ontem o Júlio Casares já disse que não procurou. Claro, né? O Júlio Casares, ele por ser um cara do meio presidente e tal, então ele faz essa politicagem, ele faz todo esse jogo porque é de praxe. Beleza, família? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí do Claudinho no São Paulo e vamos para a próxima informação. Então, família, vamos trocar ideia aqui do Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues veio o primeiro reforço aí do São Paulo, que veio da Ponte Preta. Ele tem 23 anos, tá? E ele foi o destaque da Ponte Preta na temporada. Ele vai fazer uma função muito importante aí no time do Hernan Crespo. Na Ponte Preta, ele teve 11 gols e 12 assistências em toda a temporada. E ele foi muito bom como garçom e também como artilheiro do time. Então ele vai se encaixar muito bem no sistema ofensivo do Crespo. Por quê? Porque o Crespo, às vezes, ele gosta de jogar com 5 no meio e com 2 atacantes. E às vezes ele joga com os pontas muito abertos. E o Bruno Rodrigues, ele é muito bom nesse quesito, porque ele joga pela lateral do campo. E se vocês verem aí o mapa de calor, que eu vou deixar aqui no vídeo, se vocês verem aí o mapa de calor dele, ele pega e muito em todas as partes do campo. Ele é muito bom jogador, tá? Pelos vídeos aí, né, que já postaram no YouTube e tudo mais, pelos vídeos dele, ele parece ser muito bom jogador e que ele tem muito a evoluir. Ele é um jogador jovem, 23 anos, tem muito a evoluir, e com o Hernan Crespo
pedindo o jogador, pode ser que ele evolua muito mais e consiga se consagrar aí no nosso tricolor paulista. A gente torce para que o Hernan Crespo monte um time competitivo, um time aguerrido, porque o técnico argentino não gosta de corpo mole. O técnico argentino não gosta de panelinha, não gosta de jogador fazendo corpo mole, e ele não vai querer medalhão ou jogador que faz panelinha com outros jogadores para querer desbancar o técnico. Isso daí provavelmente não vai ter, e isso era o que estava faltando. Beleza, família? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham do atacante aí, do Bruno Rodrigues, o nosso primeiro reforço. Ele vai vestir a camisa 28, beleza? Vamos para a próxima. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí dele e vamos para a próxima informação. Então, família, vamos trocar ideia aqui um pouquinho da coletiva aí do Hernan Crespo, tá? Eu vou deixar aqui um trechinho aí que eu gostei e muito do que ele falou, tá? Foi perguntado aí sobre os medalhões do time do São Paulo, que são o Hernanes, o Daniel Alves e também o Juan Fran, beleza? Vou deixar aqui um trechinho e aí depois eu volto para comentar. Boa tarde. Você aos poucos vai conhecendo o grupo de jogadores, mas eu tenho certeza que 3 você já conhecia. O Hernanes, o Juan Fran e o Daniel Alves. Você conta com os 3 na temporada que está por vir aí em 2021? Você conta com esses 3 jogadores? E aqui sempre se estabeleceu uma discussão sobre o Daniel Alves, no meio-campo ou na lateral direita. No seu modelo de jogo ideal, o Daniel vai continuar atuando no meio-campo? Para mí está más que claro, o sea, hay gente que conozco bien, los 3 que has nombrado los conozco bien, a Dani Alves, Juan Fran y Hernández no necesitan presentación, para un apasionado de fútbol es muy fácil conocerlo, pero cualquier decisión que yo tome, cualquier idea que pueda tener, no me parece correcto hacerlo hoy o bien hacerlo público. Por mucho respeto que tengo por el equipo se está jugando una cosa importante, todavía tiene posibilidades del título, todavía y tiene quizás en porcentajes mayor posibilidades aún de pasar a la fase de grupos de Copa Libertadores. Entonces cualquier decisión o cualquier cosa que yo pueda llegar a decir poderia desequilibrar algo que não quero. Então, nessa pergunta aí do jornalista, ele foi muito incisivo e foi muito... ele teve uma saída muito boa, ele teve uma jogada muito boa aí. Por quê? Ele foi perguntado aí o que ele faria com esses medalhões e tal, e ele também sabe da crise que vem sofrendo o São Paulo. Afinal, esses 3, juntando todos esses 3, né, Daniel Alves, 1,5 milhão, Juan Fran, mais ou menos ali cerca de 700 mil, e o Hernanes, que ganha 1 milhão para ficar no banco, é muito complicado, né, gente? A gente vê que ali tem tem mais de 3 milhões que são gastos em 3 jogadores para que eles não façam grandes atuações, tá? E ele sabe, né, que o Juan Fran provavelmente não vai renovar com o São Paulo, ele vai conversar com o Juan Fran, mas provavelmente não vai ter essa renovação com o São Paulo. O Hernanes é um caso um pouquinho mais crítico, porque ele se recuperar, mas não está sendo fácil e ele está sem jogar. Até ele mesmo está insatisfeito, já conversou aí com o staff dele e também com as pessoas aí que cuidam dessa parte de contrato do São Paulo, para que possam fazer algum tipo de acordo. Eu não sei se o São Paulo pretende liberá-lo ou tentar rescindir o contrato aí com o Hernanes e ele ficaria livre no mercado, ou se ele faria algum tipo de contrato de produtividade, alguma coisa assim, porque ele ainda precisa se recuperar e ele tá ganhando 1 milhão para ficar no banco, né, família? Aí é meio complicado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham desses acordos aí. E com relação ao Daniel Alves, foi perguntado aí o que faria, se ele jogaria de ponta, se ele jogaria de meia, se ele jogaria na lateral, e ele soube se sair muito bem dessa. Ele falou que vai estudar internamente, vai conversar com todos os jogadores, vai testar esquemas táticos para que ele possa definir o que ele vai fazer. Porque não adianta ele vir na coletiva de imprensa e jogar o cara e falar, não, eu vou usar ele como lateral. E aí, você já entra com um clima meio ruim. Então, ele se saiu muito bem, ele tem que fazer isso mesmo, tem que conversar, tem que bolar esquemas táticos para poder usufruir do jogador da melhor forma. E sim, se o Daniel Alves tiver que jogar de ponta, porque em alguns momentos ele joga com 3 zagueiros e 5 no meio campo, se em alguns momentos ele tiver que jogar de ponta como ala pela direita, que ele faça essa função muito bem. Se ele tiver que tirar um zagueiro e jogar no 4-4-2, que ele faça a função de lateral. E se um dia ele precisar jogar com o Daniel Alves no meio, que ele jogue. Mas eu quero sim que o Hernan Crespo faça as alterações e mude o esquema tático que o Fernando Diniz
mudava todo mundo, menos o Daniel Alves. O Diniz, ele retirava todo mundo de campo, né? Fazia as trocas, tal, rodava o time, só que o Daniel Alves era sempre o intocável. E eu espero que o Hernan Crespo faça esse tipo de coisa. Se tá jogando mal, tira e vai pro banco. Se não tá na semana boa, se não tá treinando bem, vai jogar no banco, vai ficar no banco e não vai ser relacionado. Tem que ser assim, porque senão o jogador ele fica muito mal acostumado e começa a criar encrenca no elenco. Beleza, família? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí da coletiva do Hernan Crespo e também do que foi falado. Beleza? Vamos para a próxima informação. Então, família, vamos trocar ideia aqui dos jogadores que estão voltando de empréstimo e também dos jogadores que estão com o contrato para se encerrar. O Hernan Crespo, né, junto com o Muricy Ramalho e com a diretoria, vai ter uma conversa com cada um desses jogadores, né? Teve alguns vídeos aqui, eu vou até deixar linkado, teve alguns vídeos passados aí que eu falei dos jogadores que de empréstimo e que estão para retorno para o São Paulo Futebol Clube, que é o Hudson, o Jean, tem o Shailon do Goiás e mais alguns outros aí. Ou seja, tem esses jogadores que o São Paulo vai trazê-los de volta, né, por empréstimo, o contrato tá acabando. Desses jogadores que estão voltando aí de empréstimo, o Hernan Crespo vai conversar com cada um deles, junto com o Muricy Ramalho e também com a diretoria. Vai ter uma reunião aí da diretoria e depois o Hernan Crespo vai trocar ideia com os jogadores e tudo mais. Por quê? Porque ele quer saber o que os jogadores estão esperando. Porque com o aval do Hernan Crespo, o São Paulo vai contratar e vai mandar embora. Se o Hernan Crespo falar, eu não quero tal jogador, pode negociar e tudo mais, já era, gente. Já era, porque o Crespo nem vai acabar utilizando. Não adianta você aumentar a folha salarial e ter que ficar bancando o jogador sabendo que ele não vai dar nenhum retorno para o time. Então, desses jogadores aí que estão para retornar para o São Paulo, o Hernan Crespo vai conversar com eles. E também dos jogadores que estão com contrato por encerrar, a mesmíssima coisa. Por exemplo, o Carneiro, o Trellis, tem o Rojas também. Então todos esses jogadores vai passar pelo staff do técnico para poder ver o que vai acontecer com cada um deles. O Hernan Crespo vai decidir exatamente quem ele quer no elenco. Ele sabe das limitações financeiras que o São Paulo tem para poder fazer as contratações e ele sabe também que ele vai ter que usar a base. Então isso já foi muito bem explicado. O Hernan Crespo tem todo aí o aval para poder mexer aí nas peças e tentar ver com a diretoria qual que é a melhor forma de trazer o time aí para o São Paulo Futebol Clube. Então, família, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Quem que o Crespo tinha que utilizar? De todos os que estão para vir por contrato de empréstimo encerrados, que vão voltar para o São Paulo em 2021, assim que se iniciar o Paulistão, quem que vocês acham que o Hernan Crespo deveria utilizar? E dos jogadores que estão aqui, quem que o Hernan Crespo deveria mandá-lo embora? Beleza, então, família, são essas as informações do vídeo de hoje. Se vocês são novos por aqui, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative as notificações e também curte, comenta e compartilha aí com os amigos do nosso Tricolor Paulista, que eu vou responder todo mundo. Tá o meu Instagram aqui, qualquer coisa é só chamar lá que a gente troca uma ideia. Beleza, família? Tamo junto, é nóis.